Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado mais uma vez, Pai, pelo privilégio de nos aprofundarmos na Tua Palavra e podermos compreendê-la. Obrigado pelo Teu Espírito que nos ajuda, nos ensina a Tua verdade. Abra os nossos olhos e nosso coração, Senhor, para sermos submissos à verdade da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então nós vamos continuar aqui e eu sei que à medida que o tempo vai passando e o assunto vai se avolumando, né? A dificuldade de manter a linha, né, na sua própria cabeça vai aumentando, né? Então me permita sempre estar fazendo essa volta, mesmo que de forma bem ampla, que bem geral, ainda assim tentar construir esse raciocínio para você não se perder aí no meio do caminho, porque é sempre importante para a gente continuar lembrando o caminho que a gente está fazendo. Então eu quero pensar hoje um pouco sobre o objetivo da redenção do povo de Deus. A gente ainda está naquela fase que a gente está concluindo ali o período de Êxodo, para a gente entrar então no drama mesmo, e aí a gente vai caminhar a cada 10 capítulos de Levítico. Mas observe que nós iniciamos colocando sempre Levítico como o ponto mais alto do Pentateuco. Então, Êxodo é a continuação de Gênesis, Levítico é a continuação de Êxodo, e Número então vai fazendo esse quiasmo que a gente trabalhou aqui no quadro para gerar toda essa conclusão aí do livro do Pentateuco como um todo. Então a gente tratou inclusive que o bom é que a gente não lesse o Pentateuco como vários livros, mas a gente lesse como um só livro grande. Cada livro, então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Número, Deuteronômio, ele funciona ali como as partes de um livro grande. Então você tem os capítulos, mas você tem parte 1, parte 2 do livro, que são partes maiores, não são capítulos. Então a gente entender cada uma dessas divisões dos livros dessa forma. Então nós estávamos tratando no domingo passado como que Deus opera aquela redenção ali em Êxodo, e vimos a ligação e o paralelo que existe entre a própria criação, o contexto de Êxodo sendo exatamente o contexto de Levítico. Então, e pensamos ali sobre o capítulo 12, no Senhor estabelecendo a Páscoa, no momento que antecede a última praga e o ponto mais alto ali para Deus de fato libertar o povo, e que Ele manda o anjo da morte para matar os primogênitos das casas em que o sangue do cordeiro não estivesse passado naqueles umbrais, né, das portas. Então nós pensamos em como essa redenção ela tinha o aspecto colocando exatamente, sendo a condição para que aquele povo pudesse novamente ser recriado, ou seja, voltar ao status de serem os representantes de Deus, os sacerdotes de Deus no mundo. Eles precisavam voltar ao estado original de pureza e santidade que Adão tinha. Então Deus faz o movimento inverso,
eles tinham a presença e o conhecimento de Deus, perdendo isso, Deus então se faz presente e começa a se revelar, e vimos que ele não se revela ali apenas para o povo de Deus, para Israel, mas ele está se revelando para as nações. E aí a gente viu exatamente como isso estava acontecendo, inclusive as nações vizinhas que nem estavam presentes, ouvindo falar dos testemunhos do que Deus estava operando ali no Egito. Então, hoje eu quero pensar um pouco sobre esse objetivo da redenção, e eu vou dizer se possível, embora eu não creia que vai ser, mas se um milagre acontecer, se possível, a gente entrar então nesse bloco dos 10 primeiros capítulos de Levítico, para a gente pensar sobre essa aproximação da casa de Deus, ok? Então, de forma geral, tudo que a gente tem visto agora no livro de Êxodo mostra-nos que o propósito ou o objetivo daquela redenção, veja, eu estou chamando de redenção, não de libertação, certo? Porque o termo que normalmente a gente usa é libertação e termina fugindo um pouco sobre o ponto central da questão, que é esse povo ser redimido. Não é esse povo ser liberto de um cativeiro social, étnico, mas é redenção. Então, o objetivo dessa redenção de Israel é exatamente o mesmo objetivo da criação do ser humano. Observe, Deus liberta, redime Israel ali, e o objetivo que ele tinha é exatamente o objetivo primeiro, o objetivo que ele tinha quando criou todas as coisas, criou o ser humano. Então, de outra forma, ou em outras palavras, eles são libertados pela mesma razão pela qual nós fomos criados. O ser humano foi criado com um propósito, Israel está sendo redimido ali com o mesmo propósito: habitar com Deus, habitar na casa de Deus, e adorar a esse Deus à medida em que eles vivem com esse mesmo Deus. Então, ao longo do diálogo, eu ainda estou tentando fazer sua cabeça lembrar aqui de tudo aquilo que a gente veio conversando. Ao longo do diálogo, deixa eu pegar aqui algumas palavras que foram ditas. No capítulo 4 de Êxodo, nós vimos que esse certo diálogo, vamos dizer assim, que Deus tem com Faraó, né, apesar de ter a mediação de Moisés, os termos que são empregados ali, a gente trabalhou tudo isso, de adorar, que é o mesmo termo de Gênesis, né, o termo abad, que seria adorar e servir, celebrar, é o termo que ele usa também, falando com Faraó, que seria traduzido também como festejar. Ele chama o povo para sair de lá, para que eles sacrifiquem a Deus. Então, o sacrifício que ele diz que quer do povo, a palavra que ele usa é a mesma que Paulo usa em Romanos capítulo 12, para que a gente ofereça o nosso corpo como sacrifício vivo e santo a Deus, que é o termo olá. E Deus também fala sobre adoração, prostração diante dele. Então, no início de Êxodo, nós temos o Senhor pré-anunciando aquilo que vai acontecer exatamente no Sinai. E no Sinai nós temos o texto de Levítico que nós
temos aqui o nosso foco de chegar nele. Então, a palavra de Deus diz assim: assim diz Yahvé, Israel é meu filho. Nós lemos esse texto, meu primogênito. Então, capítulo 5, versículo 1, ele diz: libera o meu povo para que ele possa me fazer uma festa, que é o termo que ele usa, então, hebraico aí, mais literalmente, para mim no deserto. Então, observe que o propósito dessa libertação, ele já vem sendo colocado desde o início do texto de Êxodo, para que a gente compreenda que Deus está fazendo ali um movimento todo organizado, planejado, orquestrado desde a criação do mundo. Nada saiu desse controle, nada saiu desse planejamento. Ele nos criou para adorar e ele está recriando aquela nação para o adorar. Então, a libertação de Israel segue esse padrão, que é o padrão da criação, ou num termo mais teológico, seria esse padrão cosmogônico. Deus está recriando o seu povo ali, e o Sinai é exatamente o ponto onde essas coisas se concluem, se consumam. Eles saem do Egito através das águas e eles são levados ao monte de Deus para a presença divina do Senhor ali com eles. O Sinai, então, é um evento histórico cataclísmico. Para o povo de Deus, observe, o Sinai, ele é muito maior, muito mais extraordinário do que o próprio dilúvio. Veja, o que é o dilúvio? É Deus agindo, punindo o povo. Deus está agindo. A raça humana viu o poder que Deus tem sobre toda a criação. Mas no Sinai, é Deus vindo e dizendo: eu habitarei com vocês. Ok? Então, a gente precisa compreender esse evento Sinai como sendo exatamente aquilo que Êxodo está fazendo o caminho para chegar como conclusão de toda a doutrina, de toda a teologia que está sendo ensinada para aquele povo. Essa narrativa, essa construção literária do Pentateuco, não é uma construção aleatória, não é algo que vai sendo colocado, mas pela condução do Espírito de Deus, Deus está conduzindo o seu povo ao entendimento de todo esse caminho e o que significa de fato aquilo que Deus está construindo com o seu povo. Êxodo capítulo 15, eu peço que você abra. Vou tentar dar uns saltos aqui. Então veja, versículo 22 e 24, aliás, versículo 22 até a gente vai medindo aqui até onde a gente vai ler, e você que vai ler em voz alta, eu vou dizendo até onde a gente não vai ter tempo para ler muito. Então veja, no capítulo 19, Israel chega no pé do Monte Sinai, certo? E o Pentateuco é dominado exatamente por essa narrativa que inicia ali
no capítulo 19, mais do que o processo que Deus fez para tirar o povo do Egito. Mas normalmente na nossa leitura, na nossa abordagem do texto, a ênfase que nós damos no texto de Êxodo é mais naqueles primeiros capítulos onde a libertação aconteceu, a regeneração ali, a redenção do povo aconteceu ali. Quando, a partir do capítulo 19, acabou aquilo que ficou para trás e o Monte Sinai começa a ser tudo o que vai se desenvolver, inclusive entrando pelo livro de Levítico. Então, o peso literário, o peso que está sendo dado é a partir do Sinai e não antes dele. Porque observe, o objetivo daquela redenção é chegar aqui. É chegar na presença de Deus, é chegar no monte de Deus, é desfrutar de Deus, mas é preciso entrar nessa presença. Aí entra o texto de Levítico. Como nós subiremos ao monte do Senhor? Essa é a pergunta que o salmista faz. Entende? A gente vai ver isso também um pouco mais para frente. Então, quem abriu 15, versículo 22. Veja, eles acabaram agora aí de passar pelo mar. Observe, a narrativa agora já vai lidar com outras questões. Vai revelar para mim e para você que aquele povo continuava com a mesma natureza caída e pecaminosa. Aí eles não acham água, certo? O que é que acontece? Murmuração. Moisés tirou a gente do... se Deus, por que não deixou? Veja, isso sou eu e você, tá? Não esquece disso, nunca. Porque também fazemos muito isso, né? Mas aquele povo, né? Aquele povo murmurava. Isso aqui é um ensino sobre nós, não é sobre aquele povo, é o ser humano. Lembre-se, Deus está dando a oportunidade de serem recriados a partir da redenção do Cordeiro. Esse povo começa a murmurar. Tem milagre para um lado, milagre para o outro, extraordinário, coisas acontecendo, o mundo virando de cabeça para baixo e eles protegidos, Deus livrando eles. Aí eles não encontram água, estão com sede. Deus errou, Moisés errou, está tudo errado. É esse povo, o texto está nos mostrando exatamente como isso vem acontecendo. Então, desde o capítulo, a isso vai chegar, desde o capítulo 19, quando eles chegam, até o final de Êxodo e ao longo do livro de Levítico, narra exatamente aquilo que nós vamos chegar como um ponto mais conclusivo já no texto de Número, capítulo 10. Então, há uma jornada sendo construída, e se a gente puder separar em pedaços, observe que o pedaço aqui seria 19 até Números, capítulo 10. Você teria um pedaço aí dessa jornada chegando a um ponto de desfecho um pouco mais preciso. Sabe aquela ideia da jornada assim, que algo está bem, acontece alguma coisa, então vai, sobe, desenvolve toda a trama e começa a caminhar para a conclusão da trama. Lá em Números capítulo 10 é que a gente poderia chegar. Então quero partir daí com você agora para a gente pensar aqui sobre
a pergunta que nasce agora em Israel, a partir do momento que eles chegam no monte, a partir do momento que Deus se manifesta a esse povo, através de Moisés, naturalmente, se nós estávamos separados de Deus, se nós estávamos esquecidos desse Deus, Ele se aproxima, se revela e nos dá o seu conhecimento, mas nós ainda somos os mesmos. Como é que nós podemos entrar nessa presença? Então, vamos ler alguns textos para a gente... deixa eu pontuar só aqui o que o Michael Morales fala a respeito disso. Deixa eu pegar um trecho aqui resumido. Olha a ideia que ele tem a respeito disso aqui. O Monte Sinai é totalmente santo, porque a glória inacessível, a trovejante e ardente presença de Deus, desceu sobre o ponto mais alto desse monte. Essa santidade de Deus também é sinalizada pelas advertências para não se aproximar do pé do monte e nem sequer tocar no monte. Se você lembra do texto, exatamente isso que é dito, de que ao povo que não chega perto, não se aproxima. Você pode acompanhar aí Êxodo capítulo 19, versículo 12 e 13, versículo 21, versículo 23, ele vai dando alguns saltos e os textos vão reafirmando isso, não se aproxima, não toca no monte. Essa santidade de Deus no monte também é sinalizada pela divisão tripla do monte em níveis de santidade. E você vai perceber isso ainda no capítulo 19. Você tem o cume do monte no versículo 20 do capítulo 19, capítulo 24, versículo 12, ele se refere ao cume do monte. No capítulo 16, 18 também, aliás, versículo 16 a 18 do capítulo 24. Depois do cume do monte, você tem o meio do monte. No capítulo 19 ainda encontra isso, versículo 24. E depois você tem a base do monte, versículos 12 desse mesmo capítulo, 12 e 17. O Senhor vai estabelecendo níveis de pureza. Observe, esse mesmo padrão será refletido onde? No tabernáculo. Entende? Então, a necessidade de manter esses limites são estabelecidas exatamente pela necessidade de que o povo tem de se consagrar. Por isso, lá no cume, quem é que entra? Moisés, e em outro momento, Moisés e Arão é que chegam na presença de Deus para que o Senhor fale. Além de todas essas precauções que o texto também nos mostra, versículo 3 do capítulo 19, faz advertências aí sobre essas precauções que eles precisam ter. E dessa forma é que surge a necessidade do mediador. Na medida em que a santidade e a pureza aumenta, da base, do meio até o cume, surge então não dá para a gente chegar, não dá para a gente subir, então é preciso o mediador. O próprio ministério profético na palavra de Deus surge nesse momento, porque Moisés passa a ser aquele que o próprio povo diz: olha, você ouve, e aí você traz para a gente, e o que o Senhor te der, você diz para a gente, e você vai ser como boca de Deus para nós. Então, mais uma vez, a pergunta
vai surgir de forma natural. Quem é então que vai subir a esse cume desse monte? Observe, na narrativa, Moisés volta, e volta com o que na face? Um brilho, uma luz, uma glória na sua face, porque ele sai da presença de Deus. Mas o que é que acontece com essa glória, esse brilho? Ela vai se desvanecendo, certo? Volta-se a necessidade, mediação de novo. Esse mediador, Deus já vai colocando diante de Israel que ainda assim ele não é suficiente. Até porque esse mesmo mediador chegará o dia da sua morte. Então observe, quem agora está vivendo o caminho dessa reconciliação, dessa restauração ao estado original em que Deus criou, percebe que não pode entrar na presença de Deus como Adão viveu na presença de Deus. Esse povo percebe que o anjo com a espada desembainhada ainda está lá. Não há como entrar, não há como chegar, mesmo Deus tendo decidido habitar de novo conosco. Como no princípio, há aqui um detalhe que torna-se diferente. Nós não somos aqueles que, como Adão, conversamos com Deus face a face. Tem que ter essa mediação. Então, como é que essa pergunta ela vai ser respondida nessa narrativa, nesse desenvolvimento do texto? É que somente Moisés, como vimos, entra na presença de Deus. Como mediador, Moisés é descrito de forma consistente como único. E você olha para os relatos posteriores ao Pentateuco e você percebe como o próprio povo de Israel passou a se referir a Moisés, né? A referência a Moisés era uma referência a tudo que era verdadeiro, a tudo que procedesse de Deus. Não necessariamente, inclusive, ao próprio Pentateuco, mas a tudo que concordava com o Pentateuco era dito que Moisés, então, concordaria com aquilo, ou seja, aquilo está em coerência com a palavra de Deus. Então, ele é descrito ali como o único que é capaz de subir. A chegada a esse Monte Sinai, então, é imediatamente o que faz o contraste de Israel, que acampa, certo? De frente com o monte. Israel está ali vendo que tudo aquilo está acontecendo, mas eles não podem ir. E então o Senhor diz, versículo 20 do capítulo 19, se você estiver acompanhando aí, Yahvé desceu, né? Jeová desceu sobre o monte Sinai, no cume da montanha. Ele chama Moisés para o cume do monte, e é Moisés que sobe para o cume do monte. E o povo, quem é o povo? O povo é quem está ali assistindo, somente. Mas a aliança que Deus está fazendo é com quem? Só com Moisés? É com o povo. Moisés serve então como mediador, é o representante. E assim Deus desenvolve em toda a história. Vamos chegar em Levítico, nem que seja num pedacinho, para a gente saborear, já que essa pergunta ficou estabelecida, a gente pode dar um salto aqui para Levítico.
É o sentido de que ele trará a palavra de Deus, ele fará essa mediação, ele governará o povo de Deus, ele conduzirá o povo de Deus. É no sentido de tudo que Moisés era ali para o povo, ele será para o povo de Deus, né? Vamos lá. Salmo 15, versículo 1. Eu quero começar um pouquinho lá para você perceber como isso ficou estruturado na mente, na liturgia, na vida, na cultura do povo de Deus. Qual a pergunta? Salmo capítulo 15, versículo 1. Quem abriu aí? Qual a pergunta que você encontra? Se você lê o Salmo distante daquilo que foi entregue ao povo de Deus lá no monte, isso pode ficar assim, completamente vago. Mas essa realidade é a realidade que se impõe sobre o povo de Deus, a ponto de que no decorrer da história, essa é a verdade que permeia ali, inclusive no coração do salmista, a erguer a voz e dizer: quem, Senhor, subirá ao teu santo monte? Quem é necessário, quem é suficiente para isso? Quem é capaz disso? Qual ser humano pode fazer isso? O Senhor se aliançou com o seu povo, veio habitar entre o teu povo, mas entre o tabernáculo ser o lugar da tua habitação e o tabernáculo ser a casa da congregação, ou a tenda da congregação, você já viu que ele é chamado dessas duas formas? É a casa de Deus e é também a tenda da congregação. Observe que entre ele ser o lugar onde Deus decidiu que habitaria no meio do povo, e ele ser o lugar onde o povo realmente tem como a tenda da congregação, na ideia de comunhão desse povo com Deus, existe um abismo. O abismo é exatamente quem é suficiente, quem é puro o suficiente para entrar na casa do Senhor. Então, Levítico entra exatamente no ponto da história em que a promessa que Deus faz é que ele vai ser o seu Deus e habitar, certo? Mas o outro aspecto da promessa é que eles serão o meu povo. Ok? É nessa construção do raciocínio no Pentateuco que Êxodo termina, dizendo Deus agora habita, e nasce e começa o texto de Levítico, para responder o como é que esta que é a casa de Deus será também a nossa casa, será também a tenda da congregação. Aqui eu quero ler mais uma vez o que o livro base que a gente tem usado diz: o tabernáculo não é apenas a casa de Deus, ou lugar da presença de Deus, mas é também esse lugar da comunhão. Esse lugar da comunhão, ele vem por meio de um sistema de culto, que inclui não apenas o tabernáculo em si mesmo, mas também o próprio sacerdócio, os rituais, os sacrifícios e o calendário litúrgico.
Onde encontramos tudo isso? Levítico. Então, o tabernáculo passa a ser aquilo que um comentarista do texto de Levítico fala, me chama muita atenção isso, ele diz que o sobrenome é Goldingay, eu vou esquecer agora o nome dele mesmo. Ele tem uma série de livros no Antigo Testamento, que é o Antigo Testamento para Todos. Se você procurar, você vai encontrar ele tratando sobre Levítico. Ele diz que Levítico é o Sinai portátil. Aquilo que o Senhor fez no Sinai, Ele está fazendo e descrevendo para que o povo construa, onde Ele habitará, e esse tabernáculo estará com o povo por onde quer que o povo andar. É referência a isso, inclusive, que Jesus faz na grande comissão, quando diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por onde quer que vocês andarem, eu vou tabernacular, eu habitarei com vocês, porque Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco. Isso é uma segurança para a nossa fé, uma segurança para a nossa vida, que só pode ser construída quando vamos nos aprofundando em toda a palavra de Deus, não apenas com o que foi dito lá na Nova Aliança, mas quando toda a construção da palavra de Deus nos remete àquilo ali, o alicerce vai ficando mais firme, a nossa fé vai ficando mais firme. Então, a resposta para a necessidade, certo? Passou a ser exatamente dada no texto de Levítico, certo? Essa resposta vai envolver tudo que Levítico trabalha: sacrifício, obediência, purificação, e esse objetivo para que a gente possa de fato permanecer na presença de Deus. Só mais esse ponto para a gente finalizar, é que olhando, ou a gente precisa entrar para o texto de Levítico, compreendendo ele, certo? E por que eu digo isso? Porque é um texto que às vezes para nós parece muito maçante, certo? A gente está lendo ele no início do culto, aos domingos, estamos exatamente em Levítico. Eu e você precisamos entender Levítico como sendo um livro que trata sobre a reconciliação. Exatamente como é que o tabernáculo vai ser casa onde Deus habita, mas vai ser a casa também onde nós podemos entrar. Como o salmista que anseia pela presença de Deus, pela morada do Senhor. E o tabernáculo é exatamente uma fotografia, talvez não seja o melhor termo, porque mais uma xilografia, uma xilogravura do lugar celestial onde Deus habita. E por isso a precisão, a repetição, a minúcia, para a mente oriental, naquela época, não gerava o que gera na sua mente, daquele cansaço. E a única coisa que pode fazer a sua mente jogar fora essa indisposição é você lembrar que a intenção do autor é gerar um desejo no seu coração pela morada do Altíssimo. Então, como nós não fomos lá, como o povo não chegaria lá, como Moisés somente entrou na presença de Deus, Deus relata o lugar da sua morada a Moisés, de forma que Moisés trabalha de forma minuciosa no texto de Levítico, para que esse povo tenha um quadro muito bem detalhado à sua frente, e assim ele possa desejar realmente, quase que
enxergando a plenitude daquilo que é apenas o tipo, a representação, aponta para o lugar da morada de Deus. A repetição, então, ela vem para que eu e você, enquanto descobrimos que Deus está reconciliando-se com o seu povo, com a humanidade, por meio desse templo, por meio dos símbolos, por meio do culto, eu e você possamos compreender. Isso aqui é a tentativa de uma descrição mais precisa possível da morada de Deus. O que gera no povo é: como eu anseio pela tua casa. E aí nós encontramos os salmos mais uma vez, ansiando pela casa de Deus, pela presença de Deus. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Como é que o povo fazia isso então? Indo ao culto, na casa de Deus. Buscar, ansiar a presença de Deus, nunca esteve desvinculado da casa de Deus e do culto ao Senhor. Isso. E eles cantavam isso, os salmos de romagem, né, os salmos de degraus, né, enquanto eles iam à casa de Deus, eles louvando o nome do Senhor. O culto de Israel, então, é o meio de envolvimento entre Deus e Israel. Ele não estabelece o culto para que o povo seja como robôs, fazendo coisas ali sem sentido, mas todo o culto é exatamente compreendido por Israel como a maneira como nos relacionamos com Deus, como desfrutamos da presença de Deus, como encontramos a comunhão com Deus. Por isso o culto tem toda a liturgia, porque esse é o Deus Santo e nós somos o pecador. Nesse sentido, é a única forma em que o sagrado e o profano podem ter, então, a conexão. E a conexão é exatamente por meio da expiação do sangue que purifica o profano, para que ele possa, então, entrar na presença do santo. Os profanos somos nós, sou eu e você. O santo é o Senhor. O mediador é Jesus Cristo. Todo culto só é possível ser recebido por Deus se seguir a mediação de Cristo e as formas que o Senhor mesmo estabeleceu para que através de Cristo nos aproximemos dele. Aqui a gente chegou em Levítico hoje. A partir de agora, a gente vai se deliciar um pouquinho mais no texto de Levítico e entendendo, e vamos passar mais alguns domingos somente nele. Tá ok? Para a gente pensar mais sobre o nosso culto. Vamos orar, que o Senhor abençoe sua vida e te dê esse desejo, desfrutar da presença de Deus. Ele não nos redimiu para outra coisa, senão estarmos com Ele em sua presença. Louvado seja o Senhor. Abençoa teu povo, Pai, com a tua palavra. Dá-nos, Senhor, tua instrução, tua correção. Corrige, Senhor, cada parte do nosso ser e nos dá a graça de habitarmos em tua morada, de andarmos aqui nesse mundo, mas com a nossa alma, coração, sempre em tua casa. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Deus.
Dá-nos, Senhor, um coração sedento por Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.